Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma intervenção relativamente rápida, porque, no essencial, quando organizamos este webinar, a ideia foi discutir as conclusões que já tínhamos divulgado num artigo publicado o ano passado na Sociologia de Problemas e Práticas sobre a imigração portuguesa no século XXI. Portanto, é esse artigo que eu vou rapidamente resumir e que servirá de ponto de partida para o debate. O artigo tem um pequeno problema, foi escrito, entregue e publicado mesmo antes do Covid começar e, portanto, tudo o que se dizia nas linhas finais do artigo com caráter um bocadinho prospectivo ficou desmentido pela surpresa dos factos muito rapidamente. Bom, então, apresentando de forma muito sucinta aquilo que foram as principais conclusões desse artigo, vou usar apenas meia dúzia de slides para, uma dúzia mais rigorosamente slides, para destacar alguns dados, alguma informação mais relevante e para facilitar também a comunicação, tornando-a mais curta. Slides esses em que irão ser tratadas três questões, que são as três questões tratadas também no artigo já referido. Primeiro, tentar identificar aquilo que são as principais tendências de desenvolvimento da imigração portuguesa neste século. Depois, identificar aquilo que são padrões de migratórios, padrões que nós nos permitem distinguir diferentes tipos de países de imigração e diferentes tipos de imigração por esses mesmos países. E, finalmente, uma comparação internacional centrada na Europa, tentar perceber de que modo é que o modo como se desenvolveu a imigração neste século, a imigração portuguesa, compara com a imigração ou as migrações internacionais de e para outros países da União Europeia. Este trabalho, este primeiro slide, é feito basicamente, e mesmo este, foi feito basicamente usando dados que foram sendo coletados e analisados no âmbito do trabalho do Observatório. O Observatório da Imigração, ao contrário, por exemplo, do Observatório das Migrações, está muito centrado na sua produção na disponibilização de dados estatísticos. E isso acontece porque estes dados estatísticos sobre a imigração não estão disponíveis em fontes nacionais, só são passíveis de ser obtidos consultando os dados sobre a entrada de portugueses e a residência de portugueses nos países de destino e, por isso, a criação do Observatório teve pelo menos este efeito de facilitar o acesso à informação dispersa que ficou congregada num único local. O que é relevante dizer sobre a evolução da imigração portuguesa recente? Bom, a primeira coisa que é relevante dizer é que a imigração portuguesa neste século não só continuou, como aprofundou aquilo que tinha sido o processo de europeização, se quisermos, da imigração portuguesa a partir dos anos 60. A imigração portuguesa, antes dos anos 60, era sobretudo transatlântica, e isso nota-se bem neste gráfico. Este é um gráfico sobre a evolução do estoque, isto é, do número de portugueses residentes nos vários países de destino, agrupados basicamente em dois continentes, e neste gráfico o que salta à vista é que há uma clara troca de posições entre aquilo que era o predomínio da imigração transatlântica numa primeira fase e aquilo que é hoje, claramente, o predomínio da imigração europeia. Hoje, a maioria das populações portuguesas imigradas, nascidas em Portugal e que vivem fora de Portugal, vivem em países europeus e, em particular, como iremos ver mais à frente, em países da União Europeia, bom, pelo menos até a saída do Reino Unido, praticamente apenas em países da União Europeia ou os países associados à União Europeia. Esta é a primeira observação. Este é o aspecto em que não há nada de novo na imigração do século XXI quando a comparamos com o final do século passado. A imigração neste século
prolongou aquilo que era uma tendência que se começou a desenhar nos anos 60 e se foi sempre aprofundando ao longo de todo este tempo. Não é difícil perceber porque é que isto aconteceu, vendo maior facilidade de circulação no espaço europeu, seria estranho era que isto não tivesse acontecido, seria muito estranho que, existindo no continente europeu alternativas suficientes de imigração e havendo, em cima disto, possibilidade de circulação facilitada, seria muito estranho que a imigração se dirigisse para locais onde era mais difícil entrar, era mais difícil a fixação. Analisando mais em pormenor agora, a partir de agora, a imigração apenas neste século, o que é que há de relevante no estudo, nas tendências que se foram consolidando ao longo deste tempo? Bom, o primeiro facto que eu gostava de assinalar é que a imigração portuguesa não é um produto da crise, não é um produto da última crise. A imigração portuguesa vinha a crescer desde o início do século e teve uma interrupção na crise de 2008, já vamos ver porquê, e cresceu depois na crise de 2011, sendo que esse crescimento foi maior do que aquele que vinha de trás, mas o crescimento da imigração em Portugal não é, ao contrário do que se costuma dizer, um subproduto da crise. O que é subproduto da crise de 2011 é uma aceleração, uma intensificação da imigração portuguesa. A imigração portuguesa, como se neste gráfico está aqui, a imigração é esta linha a cheio, a imigração portuguesa foi crescendo, teve uma queda em 2008, como tiveram as migrações internacionais todas, porque em 2008 nós tivemos uma crise global, e sendo a crise global não há alternativas migratórias. A imigração é uma alternativa quando há crise, se as crises forem assimétricas. Se alguns países estiverem em crise e outros países possíveis de destino de imigração não estiverem em crise. E, portanto, a crise, num primeiro momento, trava a imigração e, num segundo momento, quando se torna assimétrica, a partir de 2010-11, quando os países do norte da Europa saem da crise e os países do sul se mantêm uma crise agravada, aí a imigração cresce substancialmente. O que podemos verificar olhando para os dados é que há uma relação muito estreita entre a imigração e o emprego. A evolução da imigração está muito, mas muito associada ao emprego. A única altura em que essa associação é quebrada é na altura da crise, de 2008, mas superada a crise, a relação é sistemática. Podemos ver isto relacionando a imigração com a evolução do desemprego, mas poderíamos também fazer o mesmo exercício para a evolução da taxa de emprego, que a relação era semelhante, era negativa em vez de positiva, como está aqui, com a taxa de desemprego. Encontramos rigorosamente as mesmas associações, está publicado num outro texto, encontramos as mesmas associações com a imigração, com a entrada. A imigração também baixa com o desemprego, cresce quando aumenta a taxa de emprego. Os fluxos migratórios, pelo menos para Portugal e de Portugal, internacionais, são fluxos que têm um grau de associação quase perfeito com a evolução da variável emprego. Porquê é que isto acontece? Basicamente porque o emprego é algo que torna viável qualquer tipo de imigração, ou seja, qualquer que seja a razão para se emigrar, a não ser que seja muito rico, é preciso arranjar um emprego. E, portanto, o emprego tem uma associação muito forte com as dinâmicas migratórias, não só porque é em si um fator de atração, como também é um fator de viabilização de outros fatores de atração ou de repulsão. Tá? No caso português, claramente esta relação com o desemprego e com o emprego que importa assinalar. Esta é uma relação geral, que depois a imigração para cada um dos países, os principais destinos de imigração, já tem algumas diferenças, e tem algumas diferenças exatamente porque a evolução do emprego nesses países de destino não foi igual ao longo deste século. O que nós vemos olhando para este gráfico é que a imigração para a Espanha cresceu muito e só agora, muito recentemente, é que começa a subir, enquanto que a imigração para os outros países acompanha, grosso modo, a imigração a curva da imigração mais global, da imigração total. A imigração total, que, como vemos, é uma imigração que desce a partir de 2013 e desce
desce, mas de uma forma menos acentuada daquela que subiu. A imigração hoje, aliás, este gráfico está um pouco desatualizado, já temos dados mais recentes, e os dados mais recentes o que mostram é que a imigração está neste momento a tender para uma estabilização na ordem das 80 mil saídas ano. E está a estabilizar neste patamar, basicamente porque com a imigração foram atualizadas e constituídas novas redes migratórias, que agora estão a permitir que a imigração continue, mesmo com menos repulsão, mas porque as desigualdades entre Portugal e outros países do Norte da Europa mantêm-se, independentemente da recuperação económica que ocorreu em Portugal até ao período da pandemia, e mantendo-se e existindo redes que não existiam no passado, a imigração desce menos e com menos velocidade do que subiu e dificilmente regressaria sem o Covid aos patamares anteriores à crise. Isto é algo que tem estado a acontecer praticamente em todos os principais países existindo a imigração. Uma pequena exceção em Espanha que não sabemos explicar muito bem. Há quem argumente que uma parte do crescimento que se verifica atualmente na imigração para a Espanha esteve ligada à imigração de lusodescendentes da Venezuela para a Espanha, e como este indicador das entradas de portugueses nos principais países de destino é construído com base na nacionalidade e não na naturalidade, lusodescendentes com nacionalidade portuguesa na Venezuela são recenseados à entrada em Espanha como entradas de portugueses. Bom, estas são as tendências. Resumindo, a tendência é mais Europa e fortíssima associação com o emprego. Quando essa não existe, associação com o emprego, em Portugal existe com a evolução do emprego no destino. Foi o caso de Espanha. Espanha entra em crise ao mesmo tempo que Portugal e entra em crise e mantém uma dinâmica de crise paralela à portuguesa. E, portanto, Espanha está do outro lado da assimetria que levou os imigrantes portugueses a irem para o norte da Europa. Do ponto de vista do tipo de migrações e países de imigração que temos neste momento, é possível basicamente distinguir, consoante os critérios usados, 2 ou 3 grupos de países e 2 ou 3 tipos de imigração. Continua a ser significativo o volume acumulado de imigração portuguesa nos países do continente americano, a norte e a sul. Os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil e, em menor escala, a Venezuela, continuam a ser dos países onde vivem mais portugueses ou mais pessoas nascidas em Portugal a residir fora de Portugal. Só que são países para onde a imigração praticamente terminou, que há imigração para todos estes países, ainda hoje, talvez à exceção da Venezuela. Há imigração com algum significado, sobretudo para os Estados Unidos, mas é uma imigração residual comparada com a que existiu no passado. Então, o resultado disto é que o estoque migratório não está a ser reproduzido e, portanto, nós temos nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na Venezuela populações que ainda são numerosas, mas que estão em decréscimo acentuado e em envelhecimento também muito acentuado. Uma das características da imigração portuguesa no continente americano, talvez a mais importante, e importante a vários títulos, inclusive do ponto de vista das políticas de imigração e das políticas sociais, é o envelhecimento muito, muito rápido e muito acentuado destas populações. Por contrário, os destinos antigos na Europa estão envelhecidos, mas não tão envelhecidos como estão os destinos no outro lado do Atlântico, os destinos tradicionais, a França, a Alemanha e o Luxemburgo, e, apesar de tudo, estão em crescimento. O número de portugueses a viver nestes países tem crescido nos últimos anos. Agora, tem crescido a um ritmo muito mais baixo do que aquilo que cresceu no passado, quando nos anos 60 se constituiu a grande imigração para estes países, e isso significa que não tem sido suficiente para contrariar a tendência para o envelhecimento, dado o facto da reposição de estoque se fazer a um ritmo muito, muito mais lento. Finalmente, temos novos países de imigração, o paradigma é o Reino Unido, mas também os países nórdicos em geral. Aí, como exemplo, a Noruega, que são países com populações imigrantes portuguesas jovens que mantêm crescimento acentuado. E temos um país aí perdido no meio, José Carlos poderá falar um bocadinho, que é a Suíça. Porque a Suíça está numa posição intermédia em relação em todas estas considerações.
porque não é bem um país de imigração antiga, mas também não é bem um país de imigração recente. É um país de imigração antiga porque após 25, recente porque após 25 de Abril, mas é antiga porque já é significativa a imigração nos anos 80, é um país que deixou já de crescer, é um destino de imigração que deixou de crescer, que deixou de contar tanto como contava no passado, e portanto a Suíça está numa situação de transição entre o conjunto dos países mais clássicos de imigração, França, Alemanha e Luxemburgo, e o Reino Unido e a Noruega. Já começa a declinar, já tem algumas tendências para o envelhecimento, nada tão marcado como seja estes 3 países, mas bastante diferente do que acontece no Reino Unido, Noruega ou mesmo em Espanha. Outra das variáveis que importa ter em conta quando se analisam as características da imigração portuguesa contemporânea neste século é a questão da qualificação. Se medirmos a qualificação de uma forma muito simples, pela percentagem de imigrantes que têm um curso superior, é óbvio que a qualificação da imigração portuguesa cresceu, mas significa relativamente pouco, porque a qualificação da população portuguesa também cresceu. E, pelo menos entre 2000 e 2010, em média, o crescimento da qualificação da população portuguesa imigrada nos países da OCDE é rigorosamente igual ao crescimento que houve da qualificação medida pela percentagem de licenciados da população portuguesa a residir em Portugal. Cresceu X também fora. No entanto, quando nós olhamos para os dados dos recenseamentos de 2010, que são os últimos que temos disponíveis, a próxima a ronda seguinte de censo está agora em curso, quando nós olhamos para os dados de 2010 e analisamos a qualificação dos portugueses imigrados em função do seu tempo de permanência no país de destino, o que se verifica é que quanto mais curta é essa estadia, quanto mais recente é a imigração, quanto mais próxima de 2010 é a imigração para esses países, 10, 11, maior a percentagem de licenciados. Os imigrantes portugueses residentes nos países da OCDE em 2010, há mais de 20 anos, esta população não tinha sequer 10% de licenciados. A população portuguesa a residir nos países da OCDE, que imigrou no último ano, para o ano 2010-11, era composta já por mais de 30% de licenciados. Agora, estes valores são muito, muito diferentes. O que é muito claro é que existe uma relação muito forte entre a antiguidade do fluxo e dos fluxos migratórios e o grau de qualificação da população que se dirige para esses países, para os países de destino. A população os imigrantes que se dirigem para os países os novos destinos da imigração são populações em que encontramos mais de 1/3 de licenciados. Os imigrantes que se dirigem para os antigos países de imigração, para a França, para a Alemanha, que não está aqui, para o Luxemburgo, etc., são imigrantes mesmo muito, muito, muito pouco qualificados. Quando isolamos apenas aqueles que imigraram no último ano, que aqui em média são 35% com o curso, com uma licenciatura, quando isolamos esses, temos inclusive neste grupo de países novos de imigração taxas de qualificação superior acima dos 50%. Para se ter uma ideia do contraste, em 2012 o INCE, o Instituto de Estatísticas francês, divulgou dados sobre a entrada de imigrantes no país por qualificação académica, e entre os 30 principais países de origem de imigrantes em França, Portugal era o primeiro em termos de volume e era o último em termos de qualificação da sua população, com cerca de 10% de licenciados, que comparavam, por exemplo, com mais de 30% entre os imigrantes argelinos e marroquinos, que nesse mesmo ano entraram em França. Provavelmente o país que tem, ainda hoje, uma imigração com uma mais baixa taxa de qualificação é o Luxemburgo. Por contrário, países novos têm fluxos migratórios muito mais qualificados, o que não é de estranhar, porque uma boa parte da imigração para os países mais antigos
fez-se atualizando redes construídas há décadas e redes que no início foram sobretudo constituídas pela imigração de imigrantes com baixa qualificação para postos de baixa qualificação também, e em regra, quanto mais baixa é a qualificação dos imigrantes, maior é a dependência de redes interpessoais na descoberta de novos destinos de imigração. E, portanto, também não é de estranhar que nos novos destinos de imigração estejam sobre-representados aqueles imigrantes que têm maior capacidade para manipular informação abstrata e estão menos dependentes da informação que circula nas redes de interdependência pessoal. Portanto, resumindo esta parte, nós temos hoje na imigração portuguesa grupos de países no continente americano que estão em esvaziamento, temos países que estão a retomar a sua importância como destinos de imigração, como é o caso da França e da Alemanha, e temos novos países de imigração com populações mais jovens, com populações mais qualificadas do que aquelas que encontramos nos antigos destinos da imigração. Comparando com a imigração portuguesa neste século, com a imigração, e a imigração acumulada ao longo dos tempos, com a imigração, com as migrações internacionais noutros países da União Europeia, o que é relativamente claro? Bom, o que é relativamente claro é que Portugal faz parte do quadrante dos países de repulsão na União Europeia. Se nós compararmos as taxas brutas de imigração e de emigração, isto é, a percentagem de pessoas nascidas em Portugal que vivem fora de Portugal, taxa de imigração, percentagem de pessoas nascidas fora de Portugal que vivem em Portugal, taxa de imigração, se nós fizermos essa comparação, em 2010, Portugal integrava o grupo de países em que era baixa simultaneamente a taxa de imigração, de saída, e era baixa a taxa, em que era alta a taxa de emigração e em que era baixa a taxa de imigração. Neste gráfico tem mais ou menos 4 grupos de países. Tem um grupo de países composto por países, digamos que relativamente imóveis no tempo, no caso da Finlândia, Hungria, República Checa, Eslováquia. Temos um conjunto de países com forte atração, mas com fraca imigração. São basicamente os países mais desenvolvidos da Europa. Temos um conjunto de países, em rigor é apenas um, já explico isso, que é a Irlanda, que é um país de elevada imigração e imigração, mas a Irlanda tem a mania de ser outlier mais ou menos em todos os cruzamentos que nós fazemos deste género, seja qual for a variável. Então temos aqui 3 países que parecem também ser países de forte imigração e imigração, não são. Esta ilusão resulta do facto que para a Estónia, para a Letónia e para a Croácia, os dados que costumam ser usados, que são disponibilizados para estes países, são dados sobre a nacionalidade e não sobre a naturalidade daquilo que eles consideram como populações imigrantes, e isto, na prática, resulta da existência nestes países de minorias russas ou de minorias sérvias grandes, que são classificadas como estrangeiros e, portanto, como imigrantes, mas que, de facto, nasceram lá, sempre lá viveram e não são propriamente imigrantes. Portanto, em rigor, estes 3 países deviam estar cá em baixo, junto com Portugal. Note-se que Portugal tem esta posição, apesar de tudo, menos má do que os outros países que o acompanham neste grupo de grande imigração e baixa imigração, porque este valor, esta taxa, é muito afetada pelo fluxo dos retornados. Os retornados são considerados pessoas nascidas, os retornados que nasceram em Angola e Moçambique são considerados pessoas imigrantes nascidos no estrangeiro e, tendo nascido no estrangeiro, aparecem aqui a afetar a taxa de imigração, que sem este movimento pontual, que não foi um movimento reprodutivo, estaria ligeiramente mais, 2 pontos percentuais, provavelmente, mais abaixo. Portugal é mesmo dos países que, por ter uma imigração muito reduzida, tem e continua a ter, talvez não tenha tido em 2019, não sabemos ainda hoje muito bem, mas tem um saldo migratório negativo ou muito próximo de negativo. Isto é, está muito longe dos países da Europa com saldos migratórios positivos e aproxima-se dos países da Europa com saldos migratórios negativos, nomeadamente devido
não tanto ao peso da imigração, mas sim ao peso da imigração nos fluxos recentes. Apenas para concluir, Portugal não é apenas um dos países de mais repulsão na União Europeia, é também um país que tem movimentos migratórios muito, como é que é de dizer isto? Muito domésticos, né? O mais estranho que possa parecer. Nestes dados que estão aqui sobre os saldos migratórios, são dados que são construídos com base naqueles dados que são publicados pelo Eurostat e são publicados pelo INE, e que incluem na imigração, incluem todas as pessoas que entram em Portugal num ano, independentemente da sua nacionalidade. Ora bom, quando se analisa a estrutura destas entradas em Portugal, descobre-se rapidamente que metade, ou quase metade, ou mais de metade, dependendo dos anos, dos imigrantes que entram nesse ano em Portugal e que contam para o cálculo do saldo migratório, são imigrantes regressados. O peso dos regressos na imigração portuguesa, em particular na última década, é muito elevado. É responsável, em média, por metade ou um pouco mais de metade das entradas em Portugal. E isso acontece também num conjunto de países do leste, são os mesmos países do leste que têm os saldos migratórios negativos parecidos com Portugal. E já não acontece na maioria dos países desenvolvidos. Ou seja, o que é importante realçar é que grande parte da circulação internacional de entradas e saídas em Portugal é, no essencial, constituída por entradas e saídas de portugueses, e só secundariamente por entradas de estrangeiros, de imigrantes estrangeiros, e muito pouco por saídas de imigrantes estrangeiros também. Bom, o que é que estas comparações internacionais sugerem? Sugerem que Portugal tem uma posição muito curiosa do ponto de vista dos fluxos e dos estoques migratórios. Não vou deixar aqui de parte todos os modos de integração dos imigrantes que apontam para realidades diferentes, mas olhando apenas para a estrutura dos fluxos e dos estoques migratórios, Portugal, na União Europeia, está muito, muito mais próxima dos países do leste, em termos das características deste fluxo e deste estoque, do que os países da Europa do Sul. Também não é propriamente uma surpresa, acontece noutros domínios, mas que obriga a pensar um pouco melhor aquela ideia de que em Portugal pode ser arrumado num modelo migratório da Europa do Sul. Não é isso que os dados mostram, embora seja verdade que depois, quando se analisa os processos de integração, seja possível reconhecer alguma similitude entre Portugal e os países da Europa do Sul, nomeadamente devido ao papel que tem o mercado de trabalho informal no processo de integração dos imigrantes. Agora, olhando apenas para os fluxos, para a estrutura dos fluxos e do estoque, Portugal é um país do leste, muito mais do que um país do sul da Europa. E pronto, estes gráficos, estes mapas foram retirados no essencial, como eu dizia, de dados do Observatório da Imigração, de um artigo que publicamos a equipa na Sociologia, Problemas e Práticas do ano passado, e ainda alguns dados sobre as qualificações, um capítulo de um livro publicado naquele livro de Mundos Sociais sobre desigualdades sociais, Portugal e a Europa. Acho que só me atrasei um minuto. Bem. Começando assim com esta agora introdução, com muitos dados e com muitos tópicos para debatermos, passaria então se calhar a ouvir os colegas que convidámos, não é, para debater, e depois em seguida também, claro, a todos os presentes, e perguntaria ao Zé Carlos Marques se quer dar pontapé de partida para o debate. Começar o pontapé, ou pelo menos tentar, e pelo menos não tentar acertar em nenhuma canela de alguém que esteja por perto. Bem, de facto, agradeço ao Rui e ao Observatório terem-me convidado para esta sessão, que é bastante interessante, porque é sempre
interessante e importante falar sobre a imigração portuguesa, que é algo que tem adquirido uma relevância particular, em especial na segunda década do milénio 21, e que tem continuado a merecer o interesse de vários investigadores, e nesse âmbito o trabalho do Observatório é de realçar, porque tem esta vertente que o Rui já referiu, que é possibilitar aos investigadores o acesso a um conjunto de dados que de outra maneira seriam muito difíceis de obter por parte dos investigadores individuais. Porque se cada investigador individual tivesse que andar à procura dos dados disponibilizados pelo Observatório, demoraria muito tempo a obtê-los, e alguns dos quais seria mesmo muito difícil ou muito oneroso obtê-los. Depois, partindo do texto que serviu de base aqui à apresentação do Rui Pena Pires, ele aponta-nos para a complexidade crescente, no fundo, da nossa emigração contemporânea. Ela é mais complexa ou mais heterogénea, se preferirem, em termos de destino, apesar da Europa ser o continente que acolhe a maior parte dos imigrantes, os países dentro da Europa que acolhem portugueses são hoje mais diversos do que aqueles que acolhiam portugueses no passado. Por exemplo, só um exemplo, surge aqui nestes dados que foram apresentados a Noruega, que nunca foi um destino relevante para a imigração portuguesa. É verdade que ainda hoje tem números pouco expressivos, mas é interessante que apareça a Noruega, ou a Dinamarca, ou outros destinos que nunca funcionaram como polos de atração principais para a imigração portuguesa. Relevante, e talvez merecesse uma análise complementar, é que foi aqui apontado logo no início a interação que existe entre fluxos emigratórios e as condições económicas do país de origem, Portugal, mas também do país de destino. E talvez se olhássemos para cada um dos países tem condições económicas, situações económicas particulares em determinados momentos. Eu lembro, por exemplo, no caso da Suíça, na década de 90 houve uma crise que foi muito específica, ou foi mais intensa na Suíça, e que promoveu uma redução do fluxo emigratório para a Suíça, quando as condições em Portugal eram praticamente as mesmas que existiam no final dos anos 80 e no resto dos anos 90. Por isso, olhar para os fluxos, para os fatores económicos, não de uma forma agregada, que às vezes escondem as particularidades de cada um dos países, mas olhar para o que é que se passou especificamente no país A, no país B, no país C, que ajudam a explicar também alguns fluxos específicos ou algumas inflexões nos fluxos que nós observamos. E é interessante notar qual é a rapidez de reação dos fluxos migratórios aos fatores que tradicionalmente são considerados de repulsão, ou seja, os fatores do lado do país de origem, fatores económicos, e qual é a rapidez de resposta dos fluxos emigratórios portugueses às oportunidades que surgem nos países de destino. A minha percepção, posso estar totalmente errado, é que há uma rapidez de resposta às oportunidades que existem no exterior que é mais intensa do que a deterioração das condições económicas no país, em Portugal. Posso estar totalmente errado, mas parece que é necessário um determinado período de uma evolução económica negativa para o fluxo começar a ganhar intensidade. Pronto, os economistas certamente explicarão isso, porque o efeito efeitos económicos sobre os fluxos têm um período de ação, ou seja, geralmente apenas passados 2 anos é que
os efeitos económicos têm efeito sobre os fluxos, enquanto que ao nível do emprego, as taxas de desemprego, o aumento da taxa de emprego tem um efeito sobre o fluxo migratório passado, sensivelmente, um ano, pelo menos é o que os economistas dizem, e provavelmente estarão certos nessas questões. Uma questão interessante também levantada pelo artigo é a questão dos qualificados, e é o facto de a população portuguesa imigrante hoje ter uma maior percentagem, a maior participação de qualificados. Naturalmente, os pouco ou menos qualificados continuam a dominar grande parte dos fluxos, mas os qualificados assumem um papel importante. E isto, permitam-me aqui fazer só um à parte, é que muitos dos estudos que nós fazemos, devido muitas vezes às limitações que são inerentes ao processo de investigação, de acesso aos dados, de acesso às próprias pessoas, depois têm uma sobre-representação dos qualificados. Muitos inquéritos que foram feitos nos últimos anos, entre os quais aqueles em que eu participei também, tiveram uma grande percentagem de qualificados, que são esses que mais respondem a inquéritos, sobretudo quando os inquéritos são difundidos através da modalidade online. O que depois leva a que tenhamos uma imagem um pouco distorcida das características mais particulares da imigração portuguesa e que é necessário depois equilibrar ou calibrar com outros estudos. Um aspecto que não foi referido, até pelos dados, não foi tão mencionado, até pelos dados a que o Observatório tem acesso, aqui foram referidos sobretudo a imigração permanente, ou seja, aquela que mais um ano, que é essa que é registada pelos países de acolhimento. Falta naturalmente a informação sobre as migrações temporárias, circulares, que hoje também têm um peso muito, muito grande na sociedade portuguesa. Por exemplo, a figura do trabalhador destacado, que é uma forma de migração circular, que é repetitiva, é de curta duração, assume hoje em dia uma dimensão significativa, hoje provavelmente não por causa da questão da pandemia, mas antes da pandemia havia cerca de 50 mil pedidos de um formulário específico para esta circulação de curta duração, o que é um número considerável. Para além de todo outro tipo de movimentos que mesmo durante a crise, durante a pandemia, se continuaram a verificar. Por exemplo, movimentos para o setor agrícola em França, para a apanha de determinados produtos agrícolas, continuaram-se a verificar mesmo durante este período de pandemia, e esses naturalmente não estão nestes números que aqui foram apresentados. E todos eles contribuem para aquilo que eu no início referi, para a complexidade da imigração nacional e para uma cada vez maior heterogeneidade dos grupos que nela participam. Penso que não me foi dado tempo para falar nesta primeira intervenção, mas talvez ficava por aqui e depois voltava quando se achassem oportuno voltar a referir outros aspectos que me surgiram ao ouvir o Rui. Obrigada. Se cá passaria agora ao Jorge. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam a ouvir. Nunca se sabe se o Zoom funciona bem, que às vezes treme. Obrigado ao convite pelo Observatório. Eu também quero começar, como o Zé Carlos, a sublinhar a importância do Observatório na produção de informação, não apenas de informação estatística sistematizada, mas de reflexões, e agora destas sínteses que tem vindo a fazer, sobre disponibilizando dados e informação sobre migração em Portugal, o que permite um conhecimento geral da parte do público em relação a estas coisas, o que dá material para se fazer melhor investigação e melhor trabalho neste domínio, e o que também fornece inputs para se pensar em se fazer as políticas de imigração. Portanto, há aqui um mérito muito grande do Observatório de Imigração e eu também queria sublinhar isso,
e destacar o grupo que está aqui, a Inês Vidigal, o Rui Pena Pires como coordenador, a Joana, que tem assumido as funções de coordenação, e os outros colegas que trabalham no Observatório da Imigração. Dito disto, agradeço também o convite para poder debater convosco esta questão, o balanço, não é? O balanço dos 20 anos da imigração no século XX, e o que queria fazer era, um pouco na linha do que fez o José Carlos, era sublinhar 7 ideias. Como já vou ficando velho e várias vezes me tenho encontrado com o Rui, designadamente com o Rui, com outros colegas também, com o Rui em debate, em algumas serei polémico, não se espera outra coisa, noutras enfatizarei o que já foi dito. Portanto, 7 ideias que são suscitadas, o mérito é da apresentação e do relatório, que são suscitadas, e do artigo também, que eu já tinha visto na Sociologia de Problemas e Práticas, que são suscitadas pelo vosso trabalho. Bom, o primeiro é talvez o mais óbvio, mas eu acho que é importante ressaltá-lo, que é esta ideia de Portugal, país de imigração, porque durante um tempo nós olhámos para Portugal como país de imigração com I. E ao mostrar que a imigração portuguesa vem aumentando desde o início do século, isto mostra que para além da imigração, que a determinada altura parecia muito associada a uma espécie, eu lembro-me de alguém ter dito isto, e tinha responsabilidades de governação, que era, os imigrantes portugueses eram um sinónimo de alguma coisa que tinha acontecido, estávamos no início do século, era um sinónimo de um passado, de um país menos desenvolvido, e que naquela altura já não acontecia. É verdade que estávamos talvez num momento em que houve o pico dos registros de imigração em Portugal, seria talvez 2000, 2001, quando este tipo de afirmações foram proferidas, mas havia esta ideia de que já não era um país de imigração e que isso era bom, porque Portugal tinha entrado no clube dos países desenvolvidos e um dos indicadores é que já não tinha mais imigrantes. Ignoravam-se aqui duas coisas. Primeiro, que a imigração portuguesa, em termos de estoque, tinha um número muito significativo, como foi demonstrado, e por outro lado, não era uma imigração ausente, ausente no sentido, claro que fisicamente não estavam cá, mas era em larga medida uma imigração que mantinha ligações com Portugal, continuando a existir fluxos, como o relatório demonstra, e o Rui também agora demonstrou. Eu não sei se a imigração portuguesa tem caráter estrutural ou não, como referiu, creio, o Vitorino Magalhães Godinho, mas o que é certo é que numa lógica de economia aberta, mais integrada e de livre circulação na União Europeia, a imigração portuguesa manteve-se e depois veio aumentando também. E aqui o elemento que é relevante e continua a ter uma ligação fortíssima às questões económicas, designadamente às questões do mercado de trabalho, como foi muito bem demonstrado. Na sequência disto, duas notas adicionais. A primeira, que é a não ligação à crise. Aqui é o primeiro tema polémico. Eu acho que há uma ligação à crise na imigração. E os meus argumentos são 2. É a mesma coisa que nós dizermos que não há nenhuma ligação entre a diminuição da fecundidade e a crise. Há componentes estruturais dos processos. E a componente estrutural é a da manutenção da imigração portuguesa e do seu ligeiro aumento ou algum aumento em determinada altura. A ligação à crise tem a ver com uma questão conjuntural e correspondeu, como foi referido e os vossos números demonstram, os números do Observatório demonstram, com um disparo da imigração num período específico. E se calhar o que está aqui por trás também é que, como dizem muitas vezes os economistas, a história portuguesa, desde os anos 70 até a atualidade, é normalmente marcada por uma crise económica conjuntural em meados da primeira metade de cada década. Se vocês pensarem, houve 73, 82, 93, 2003, 2004. A grande diferença desta última é que essa crise nunca mais acabou. E se calhar o que nós temos aqui que pensar é que a crise, no caso português, não começa em 2007, 2008, tem traços específicos internos anteriores e depois se prolonga e agrava até 2014 e depois, quando parecia que íamos ter uma recuperação, aparece a pandemia. Isto é, quando nós fazemos o balanço do século XXI para Portugal, tirando os primeiros anos, não é uma situação muito boa, aquela que a economia portuguesa conheceu ao longo de todo este período. E eu acho que, enfim, do ponto de vista da relação que foi muito bem estabelecida, era quase inevitável que isto tivesse um impacto forte na imigração e depois que essa imigração também responda ou não às hipóteses que existem no exterior, como demonstra o decréscimo no período da crise global, essa sim, 2008-2009, onde não vale a pena sair de um sítio se todas as alternativas são elas próprias também limitadas. A segunda nota, portanto, esta é a primeira nota,
Portugal, país de imigração, e eu entender que há aqui um impacto da crise de facto, e portanto há uma ligação entre a migração e a crise, e devemos distinguir entre o que é a componente estrutural do processo, e essa está presente, mas depois há uma componente específica e conjuntural que também está presente. O segundo aspecto e é bom o Observatório sublinhar isto, como o Rui fez, que é esta ideia de que a imigração portuguesa é composta de um conjunto enorme de pessoas qualificadas. Está demonstrado que tem crescido o número de qualificados. Não temos ainda informação suficiente se eles hoje correspondem a mais ou a menos da estrutura da população qualificada jovem portuguesa. Ela tem-se qualificado mais. Agora, como disse o Zé Carlos, a estrutura dos imigrantes portugueses, mesmo daqueles que saem, em anos mais recentes, ainda é muito diversificada em termos de qualificações. Tem muita gente com o nível terciário, mas tem muitos com o nível que está abaixo do terciário. E isto implica aqui dois desafios interessantes. Um é, primeiro, perceber, ligando as coisas ao mercado de trabalho nacional, é perceber se o mercado de trabalho nacional, ou porque é que o mercado de trabalho nacional não se estrutura o suficiente para incorporar mais qualificados. Sendo que os trabalhos que nós temos feito, vários, estão aqui várias pessoas a assistir e outras a participar, que colaboraram neste tipo de trabalhos, vão demonstrando que os déficits de mão de obra futuros em Portugal, em princípio, exigem uma componente qualificada mais forte. Claro que depois há especializações, etc. Mas o que é estranho aqui, ou que não funciona, para ser mais lógico, mesmo admitindo que numa lógica de economia aberta, aos que entram, aos que saem, os qualificados circulam, etc., em função das ofertas que são feitas, como é que o mercado de trabalho português, para os qualificados, tem uma capacidade de retenção que eu diria que é baixa, mesmo neste contexto de interação mais forte. E este é o segundo aspecto sobre o qual vale a pena refletir, que é a questão da emigração da população portuguesa qualificada e a relação que isto tem ou não com o que podíamos fazer em termos das alterações na economia portuguesa. A terceira ideia é, também pegando um pouco no que disse o Zé Carlos, são as lógicas de circulação migratória. É verdade, Portugal aparece mais próximo dos países de leste, é verdade que tem uma componente de imigração muito grande, é verdade que o saldo migratório muito recentemente é zero, ele terá sido positivo em 18 ou pelo menos em 19, mas se nós nos fixarmos exclusivamente nos últimos 20 anos e nos movimentos desses 20 anos, o que temos é um saldo migratório positivo, exceto no período 2009, enfim, 2010 de facto, no período 2010-2017. E na década anterior, nos anos 90, como mostra o cálculo censitário, não é nenhuma outra informação, mas é tendo em conta os nascimentos e os óbitos, e vendo o que resta para o saldo migratório, ele também foi positivo. E, portanto, se nós considerarmos os últimos 20 anos e um período mais simpático de evolução da economia nacional, no final dos anos 90, Portugal transitou, de facto, para uma componente de imigração. É simultaneamente as duas coisas. Eu acho que, nesse sentido, o nosso comportamento, considerando os movimentos mais recentes, nos aproxima da Europa de Leste, acho que não é da Europa do Sul, desculpa. Nos aproxima da Europa do Sul. Não é apenas a questão da integração e aquele processo de chegar irregularmente, estar uns tempos irregulares, depois beneficiar de uma regularização, que tão bem caracterizou o chamado processo de integração no mercado de trabalho nos anos 90 e no início deste século. Eu acho que houve, retirando talvez este período do impacto mais recente da crise, também me parece que na transição imigração para a imigração, Portugal combina mais as duas, mas a verdade é que teve ao longo dos últimos, desde 1992, creio eu, que é o ano em que se estima ou se calcula que o saldo migratório passa a positivo, teve essencialmente mais entradas do que saídas e nesse sentido acompanhou em larga medida o comportamento dos outros países da Europa do Sul, com distinções, como é óbvio, e, em alguns casos, se calhar aproximamos mais da Grécia, pareceu até que alguns dos quadros que estavam presentes mostravam isso, o que mostra que, eu não sei se há um modelo da Europa do Sul, eu acho que há alguns, pegando num termo utilizado pelo Rui, que está no relatório, há alguns padrões onde nós nos aproximamos da Europa do Sul e que nos distingue da Europa do Leste, por exemplo, a transição para as entradas. Nós passamos a atrair mais gente de fora, mais tarde, ou desculpem, mais cedo, desculpem lá aqui a troca, começamos a atrair mais gente de fora, mais imigrantes com I mais cedo do que a maioria dos países da Europa de Leste. Portanto, nesse sentido, eu acho que há aqui uma componente de aproximação à Europa do Sul. Isto leva-nos à quarta ideia, que é a migração essencialmente europeia. E eu acho que no quadro da migração essencialmente europeia,
devemos pensar em termos de futuro, 4 coisas que são essenciais e que se relacionam quer com a pandemia, quer com a evolução política da Europa. A primeira é o que é que vai acontecer à livre circulação. A verdade é que já havia ameaças à livre circulação e o que nós vemos a assistir, que a pandemia agravou, e desculpem agora a saída pelo lado político, é que em relação a um conjunto de direitos, designadamente ao direito da mobilidade, que é talvez o mais geográfico de todos os direitos, a pandemia funcionou como um espaço através do qual, com a justificação política que normalmente se aceita, se podem fazer restrições de direitos, que se centram sobretudo na questão da mobilidade, mas depois tiveram, se nós formos analisar, pequenos avanços noutras áreas. E isto não é apenas algo que se passa em Portugal em mais geral. Já vinham a existir discursos sobre a questão da livre circulação e eu tenho algumas dúvidas sobre o facto de eventualmente se venha a verificar uma espécie de reafirmação dos Estados-nação no contexto da União Europeia com consequências sobre a livre circulação. E isso será um obstáculo a esta lógica migratória que tem a Europa como um peso tão significativo. O segundo elemento é óbvio, são as consequências do Brexit. Não é? Temos ouvido anúncios sistemáticos sobre agora para emigrar para o Reino Unido precisa de fazer tal. Já não é como era de antes, e, portanto pode haver aqui um segundo impacto, e eventualmente a própria Suíça. O Zé Carlos saberá mais sobre isto, mas é bom lembrar que contornaram habilidosamente isto os próprios suíços, são bons nesse aspecto. Quando eu digo habilidosamente isto, foi um referendo que fizeram para tornar mais difícil a imigração da União Europeia. Depois, mantendo, como os suíços fazem muitas vezes, respeitando o referendo, mais ou menos mantiveram as mesmas regras, facilitando a imigração dos países da União Europeia. Mas eu acho que será muito interessante tentar pensar para o futuro, e a questão do Brexit já vem sendo discutida, por exemplo, pelo Rui e por outras pessoas que aqui estão, estes impactos das eventuais restrições à livre circulação no contexto europeu, mas também do que pode acontecer com o Brexit ou com outras modificações no espaço geopolítico. As 3 últimas notas. Ideia 5 é: há mais mundo para lá da Europa, e eu creio que por ausência de dados, nós falamos poucas vezes daquilo a que alguns de nós gostam de designar, como o espaço migratório lusófono, ou o sistema migratório lusófono. E eu creio que Angola e Moçambique têm aqui algum espaço. É verdade que as situações económicas que se deterioraram nos 2 países interromperam processos de aumento da imigração, mas Angola, já neste século, foi um destino bastante importante. Claro que os dados não nos permitem depois aferir efetivamente quanto é que isso significa. Mas, se nós pensarmos que, quando falamos da Noruega e da Irlanda, apesar do crescimento significativo, nós estamos a passar de passagens de 600 ou 700 pessoas para 3.000 entre o início do século e o momento presente, Angola e Moçambique têm mais gente. Todos os indicadores mostram isto. E eu creio que isso nos leva, ou nos obriga também a refletir sobre o modo como quer a pendulação atlântica entre Portugal e o Brasil, que é mais no sentido português, mas que é um fenómeno muito interessante, quer as migrações para Angola e Moçambique, e depois, para menor grau, mesmo coisas que têm a ver com Cabo Verde, etc., como é que isto se pode encaixar numa lógica geopolítica mais vasta, que é a da circulação migratória no espaço da CPLP. Há uma decisão recente da CPLP no sentido de facilitar a livre circulação. Agora, pode ser, como outras que foram tomadas no passado, apenas um elemento de boas intenções. E claro que, do ponto de vista migratório, porventura é mais interessante para o Brasil ou Cabo Verde, não é? Que neste momento têm as saídas mais significativas, estamos a falar de um gigante e de um microestado, mas é interessante pensar isto em termos de que papel é que as saídas dos portugueses podem ter num contexto de alteração geopolítica que envolva o espaço lusófono. 2 últimas notas. A ideia 6 é aquilo que ainda não temos e que temos de fazer mais. Contra mim falo enquanto geógrafo, também está na assistência gente que trabalha nesta área, que é o regresso da ideia da ligação entre imigração e desenvolvimento, e designadamente imigração e desenvolvimento regional, e aplicar isso ao caso português. Nós não temos muita informação sobre as áreas específicas de saída e de entrada e, sobretudo, não temos muita informação sobre os diferentes tipos de remessas que os imigrantes portugueses enviam em termos do seu impacto regional. Sabemos o volume geral, temos aqui o estimador
do Banco de Portugal. É verdade que, conversando com a minha colega Lucinda Fonseca no outro dia, ela lembrou, e bem, que nós temos, apesar de tudo, os depósitos bancários dos imigrantes, até ao nível concelhio. E, portanto, podemos aqui ver algumas coisas e até perceber se o que acontece às vezes não é depositarem no interior e depois, sistematicamente, os bancos o que vão fazer é usarem esse dinheiro para financiar projetos no litoral. E, portanto, indiretamente, os imigrantes, em vez de contribuírem para algum reequilíbrio regional, o que contribuem é via sistema bancário para acentuar os equilíbrios existentes, sem saber, como é óbvio. Mas eu acho que temos de avançar mais e, como eu digo, acho que aqui a geografia se atrasou e, portanto, é uma autocrítica em relação a estas questões da imigração e do desenvolvimento regional. A última ideia é a questão para o futuro, que vai ser debatida, e muito bem, no contexto das propostas do Observatório de Imigração, que é esta ideia da relação entre pandemia, modificações do espaço geopolítico e migrações, não é? Por um lado, o que é que vai significar os efeitos do eventual fechamento geopolítico na circulação migratória. Depois, se estas experiências, entre aspas, que do ponto de vista social se têm feito, relativamente à substituição do trabalho presencial por trabalho à distância, proporcionam isto que nós estamos a fazer aqui, neste momento, até que ponto isto vai ter um impacto na redução de mobilidade migratória e, como dizia naquele modelo da transição da mobilidade do Zelensky, se nós vamos ter, mais tarde do que ele provavelmente pensava, e na sequência de um processo, enfim, trágico que é esta pandemia, se nós vamos ter alguma substituição dos movimentos, designadamente daqueles que têm a ver com os qualificados, para usar o termo, também contra mim falo, da burguesia do teletrabalho, que pode fazê-lo à distância, como dizia a nossa colega da nova SBL, é assim que se chama, não é? Enfim, da Economia da Universidade Nova, Susana Peralta, não é? Susana Peralta, até que ponto é que nós, podendo ficar em casa a trabalhar e desenvolvendo-se as tecnologias que permitem fazer coisas à distância, nós não vamos reduzir a imigração, designadamente a qualificado. Ou se não vamos passar a ter uma outra lógica migratória interna, mas isto, aqui as interrogações são todas, eu não faço ideia, que é aquilo que nós começamos agora a ver também com alguns anúncios na internet, que é um crescimento das ofertas de adquirir a habitação num sítio bestial, que é uma periferia periurbana, ou mesmo uma cidade média do interior, onde pode fazer o seu teletrabalho com tranquilidade, ter uma casa muito maior por um preço mais baixo, em vez de estar na cidade com todas as suas externalidades negativas e com uma hipótese de contágio muito maior. Pronto. É este o contributo. Obrigado, Joana. Obrigado, Rui, pelo convite. Obrigada, Jorge, por teres deixado também estas ideias para depois fazermos aqui uma nova ronda de debate. E passaria agora à Lígia. Estão-me a ouvir? Sim. Olá, boa tarde. Bom, fiquei com poucas coisas para dizer depois do Jorge. É com prazer que represento aqui o Instituto de Sociologia da Universidade de Porto, neste evento do Observatório da Imigração. O nosso trabalho no Observatório tem sido redefinido também pela pandemia, pelo facto de estar distante fisicamente aqui do Porto e de ser difícil conciliar a deslocação a Lisboa para participar nas reuniões do OEM com outras atividades profissionais. Ainda bem antes da pandemia, pedi aos colegas para realizarmos reuniões à distância, pedido ao qual os colegas de Lisboa aceitaram prontamente, e ainda me lembro de usar a sala de videoconferência da Faculdade de Letras da Universidade de Porto para participar nas reuniões com a qualidade de conexão requerida para o efeito, não é? E agora, em poucos anos, infelizmente pelas piores razões, passámos a manter um regime de teletrabalho regular à distância, através do Zoom, o qual tem sido muito enriquecedor para mim, enquanto investigadora, e também para o Instituto de Sociologia, comunidade de investigação, que tem procurado participar ativamente em espaços de trabalho e de parceria interuniversitária e interdisciplinar, que também é de salientar aqui no contexto do OEM, um domínio no qual eu considero que ainda temos algum trabalho a fazer em Portugal. Queria também salientar que o Observatório da Imigração é um excelente exemplo deste esforço de articulação interinstitucional, no sentido de criar sinergias importantes na investigação, na disseminação dos resultados da investigação científica. E é por isso, com muita honra e satisfação, que participamos no Observatório e que aqui estou.
Dito isto, queria dizer que já também muito foi dito no que diz respeito à imigração portuguesa no século XXI, inclusive partindo de uma perspectiva comparativa no que ao espaço e tempo diz respeito. Os colegas que são mais experientes nesta área do que eu partilharam aqui a sua abordagem rigorosa e simultaneamente crítica desta realidade, à qual eu pouco poderei acrescentar. E também não quero roubar muito tempo ao debate, por isso tentarei ser breve. Penso que poderá ser interessante fechar esta primeira ronda de intervenções olhando um pouco para o futuro. O Jorge já estava também, de certo modo, a apontar nesse sentido. Os sociólogos não gostam nem devem fazer futurologia, mas conseguir analisar indicadores e padrões do passado e do presente no sentido de identificar eventuais tendências para o futuro pode ser uma boa forma de darmos o nosso contributo também à sociedade, permitindo que ela se prepare melhor para as transformações vindouras. Então, olhando para a investigação que tem sido feita ao longo das últimas décadas e que o Observatório tem congregado também, como os colegas também muito bem referiram, alguns dados indicam que será provável que assistiremos a um período de abrandamento dos movimentos migratórios, no âmbito do qual os diferentes países tentarão gerir o contexto excepcional que vivemos, trabalhando focados naquilo que se costuma chamar de uma coesão social. Não é? Os esforços para lidar com a crise das migrações, dos refugiados, que perdura desde 2015, continuam, e aqui desenha-se uma arena, claramente, uma arena de disputa política que afetará a intensidade com que diversas sociedades europeias vão lidar com este fenómeno. O fim do período pós-pandémico está longe da nossa vista, não sabemos claramente quanto tempo durará, mas há cada vez mais certezas de que não será breve. E todas as consequências sociais, económicas e políticas desta pandemia sabemos que irão perdurar durante anos, embora não sabemos ao certo quanto tempo irá durar este período. Uma das consequências mais marcantes desta pandemia tem sido a aceleração da digitalização e também os novos desenvolvimentos decorrentes da aplicação das tecnologias de inteligência artificial no domínio do mercado de trabalho. Há esta relação no artigo muito clara, não é? Entre as tendências do mercado de trabalho e os movimentos migratórios, e eu aqui queria lançar apenas algumas questões para o debate que podem estar relacionadas com esta análise. Esta aceleração e a aplicação de tecnologias de inteligência artificial no domínio do mercado de trabalho, mas também noutras esferas da sociedade, como a vigilância dos cidadãos nos espaços públicos e semipúblicos, sabemos que estes desenvolvimentos terão com certeza um impacto nas migrações, com a eliminação de postos de trabalho desqualificado, tantas vezes ocupados por imigrantes, mas também com o aumento do controle da mobilidade dos imigrantes, não é? Com impactos particulares para aqueles mais vulneráveis que se encontram em situações mais irregulares. Olhando para as qualificações e para as tendências da imigração portuguesa do século XXI, sinalizadas na publicação que discutimos e que são polémicas, como vimos pelas intervenções do José Carlos e também do Jorge, mas olhando para as tendências sinalizadas no artigo, podemos colocar a hipótese de uma continuidade ou de uma contração menor na imigração para os novos destinos, não é? de imigração portuguesa, e talvez uma forte contração da imigração para os velhos destinos, não é? Para onde normalmente vão os imigrantes menos qualificados, de acordo com os dados apresentados. Ou não é? Pela possibilidade de teletrabalho, que o Jorge agora também estava a sublinhar, também podemos assistir a uma contração neste domínio, não é? No entanto, estamos a falar aqui apenas em hipóteses e estou aqui a lançar algumas provocações também para o debate. Se estas mudanças que estava a falar da digitalização e da robotização no mercado de trabalho, juntarmos também o crescimento do populismo de extrema-direita, não é? Que tende a excluir os imigrantes e por vezes a impedi-los de se moverem ou de permanecerem em determinados países, veremos como o mundo se poderá tornar particularmente difícil para quem escolhe emigrar em busca de uma vida melhor. Por outro lado, temos a crise económica já instalada e patente na falência de grandes grupos económicos, de empresas, na lesão grave de vários setores da economia, que levará também a que haja menos justificação política para apoiar políticas de imigração. Não é? Muita investigação ainda deverá ser desenvolvida e com certeza que o Observatório da Imigração terá um papel também muito importante, mas vemos que nos dias que correm o fechamento de fronteiras, que o Jorge também já referiu, e a suspensão de conexões de transportes por diversas vias constituem entraves objetivos às migrações
cujo impacto terá que ser avaliado com muito cuidado. E, portanto, aqui continuo a lançar apenas questões para o debate, tentando relacionar um pouco esta análise com o contexto mais atual. Uma outra questão que permanece diz respeito também ao efeito deste possível abrandamento dos movimentos migratórios nas redes sociais em que participam os migrantes, que é um ponto também tocado no artigo e que aqui o Rui não referiu, mas que está também bastante detalhado nesta publicação. Sabemos que estas redes sociais funcionam essencialmente como estruturas de reprodução, de ampliação das migrações, e também é claro que estas redes se alimentam de sociabilidades, não é? Que são cultivadas entre os atores sociais nos seus cotidianos. A interrogação também que se coloca diz respeito aos efeitos que o possível abrandamento deste fenómeno migratório terá em termos da sustentação das redes sociais existentes a médio e a longo prazo. Portanto, esta é uma outra grande interrogação que, lendo o artigo e pensando nos tempos atuais, na atualidade, também acabei por colocar. E não queria tomar aqui muito tempo, penso que depois da análise dos colegas o meu contributo seria aqui o lançar algumas questões para debate, que promete, tendo em conta o público aqui presente. Queria mais uma vez agradecer a vossa atenção e o convite. Obrigada, Joana. Muito obrigada. Não sei se preferem fazer uma primeira ronda a propósito destes comentários, Rui, ou se abrimos já ao resto dos presentes. Não sei. Por mim, qualquer uma das... Apesar de tudo, já foram lançadas para o debate muitas questões e, portanto, talvez fosse bom fazer um primeiro debate e depois abrir e fazer... E depois abrir e bater mais entre o palco e a audiência. Melhor, seja um bocado difícil descobrir onde está o palco e a audiência neste formato. Bom, então, se eu posso... Eu queria começar por agradecer as 3 participações. Acho que podemos ter uma discussão bastante interessante. Eu gostava só no entanto, começar por precisar de 2 coisas. Eu acho, é evidente, o José Carlos tem toda a razão, os dados do Observatório são dados sobre migrações permanentes, ou definidas como permanentes. Isto é, migrações com a duração mínima de 1 ano. Deixam de fora as migrações sazonais por períodos inferiores a 1 ano, embora provavelmente incluam alguma migração circular ao fim de 2 anos, 3 anos, ou de reimigração. E esse é um dos problemas que as estatísticas usadas pelo Observatório da Imigração não permitem medir. As estatísticas que nós usamos são normalmente conhecidas na literatura como estatísticas espelho, que é como nós não temos registros de saídas, vamos ver os registros de entrada. Seria o espelho das saídas. Só que este espelho é imperfeito, porque se eu emigrar para a Espanha e depois de Espanha emigrar ao fim de uns anos para a França, eu apareço contado 2 vezes, como estando a sair de Portugal 2 vezes, uma para a Espanha, outra para a França. E desaparece o processo de reimigração. Portanto, esta é uma limitação destas estatísticas. Escondem os processos de imigração e circulação e não dão conta da imigração temporária. Outra questão, também muito rápida, que gostava de especificar. Eu não acho que não haja ligação à crise na imigração recente do século XX. O que eu digo é que ela não começou. Há uma tendência para dizer que a imigração começa a partir da crise de 2008, 2009, né? Com a Troika, com isto e com aquilo. Não é verdade, já vinha bastante antes. E se me perguntarem, agora é uma opinião, se me perguntarem a minha opinião, eu acho que há uma ligação muito forte entre a integração no espaço do euro, a estagnação económica que segue, a contenção da criação de emprego e o crescimento mais acentuado da imigração, que também já vinha de antes, mas que começa a crescer muito mais com a entrada no euro e com o processo de estagnação económica que se segue. Acho que, de facto, é preciso ter cuidado na interpretação dos movimentos migratórios. Nós temos uma vantagem, ao contrário do INE. Portanto, o INE trabalha com dados que estima, mas são dados sempre agregados. Nós é ao contrário, nós trabalhamos com dados de vários países, depois temos que estimar o total, por um procedimento. Não vou agora aqui chatear ninguém descrevendo como é que ele é feito. Mas trabalhamos com estatísticas sobre a entrada de portugueses em diferentes países. E, de facto, quando se olha para os fluxos desagregados e não para o total, nós descobrimos que
que as tendências não são paralelas em todos os destinos da imigração. E a explicação de porque é que isso não acontece depende muito, como dizia o Zé Carlos, do que é que está acontecendo nos países de destino. Até preciso olhar para os países de destino. Em alguns casos é evidente, como as flutuações que houve a seguir ao Brexit, que estavam associadas com o Brexit. O colapso relativamente acentuado da imigração para Angola a seguir à crise do preço do petróleo também é relativamente fácil de mapear. Outras são mais complicadas e precisam de uma análise mais fina. Por exemplo, desde 2013, como eu dizia, que a imigração portuguesa está a descer. Embora no último ano que há dados, em 2020, já se aponta para uma certa estabilidade. Antes do Covid, 2019, aponta-se para... Parece que de 2018-19 haverá alguma estabilidade. Há uma estagnação, desculpa. Mas há uma região na Europa para onde a imigração tem crescido e que, ironicamente, é mesmo uma região, porque é o Benelux, né? Para a Bélgica, para a Holanda e para o Luxemburgo, onde são mesmo os três ali juntinhos, a imigração tem crescido. Em particular, nos últimos anos, para a Holanda. Portanto, há fenómenos que este fenómeno já não é explicável pelo que está a acontecer globalmente à imigração portuguesa e a sua relação com o ciclo económico em Portugal. Este fenómeno só vamos conseguir perceber se olharmos para o que está a acontecer nestes países. Depois, algumas outras questões. Eu acho que... também já agora só mais uma questão levantada pelo Jorge. Eu acho que nós devemos voltar a ressuscitar e dar muito mais importância ao estudo da relação entre a imigração e desenvolvimento. E acho que este é mesmo um tema ausente. Eu escrevi um artigo sobre isso há um tempo com a Filipa Cândido, que está agora a fazer doutoramento, e que está a fazer um doutoramento, iniciou este ano o doutoramento em Sociologia, sobre o tema Migrações e Desenvolvimento, e que vai estudar o impacto das migrações em algumas regiões de Portugal. Só que este trabalho é um bocado difícil por razões que o Jorge também aflorou a propósito de outro tema. É que como nós estabelecemos a ligação entre imigração e fracasso do desenvolvimento, é muito difícil dar atenção ao potencial enorme que a imigração tem enquanto recurso para o desenvolvimento do país. E é necessário voltar a pôr, de facto, isso um pouco na ordem do dia. O volume das remessas é igual, às vezes superior, outros anos inferior, ao volume líquido das transferências europeias para Portugal. Não estamos a falar de restos. Não é? É verdade que são transferências dispersas, entre particulares, e que não podem suportar políticas públicas de forma agregada. Mas estamos a falar, apesar de tudo, de valores bastante... E o volume líquido das remessas, descontando aqui aquelas que vão para a China, para Angola, para o Brasil, etc. Bom, agora as questões mais de debate. Eu tenho algumas dúvidas sobre, digamos que a facilidade com que se encostou Portugal aos outros países da Europa do Sul numa determinada fase. Né? Na análise do novo que aconteceu quando Portugal se transformou também num país de imigração. E tenho algumas dúvidas porque, apesar de Portugal ser transformado num país de imigração mais ou menos ao mesmo tempo que a Espanha, um pouco mais tarde, apesar de tudo, que a Itália, mas mais ou menos na mesma altura, desde o princípio tive diferenças importantes. A primeira diferença importante é que é o único país do sul da Europa que não tem migrações do outro lado do Mediterrâneo. Não é? Nós somos o único país da Orla Sul que não temos migrações da Orla Sul da Europa que não tem migrações do Norte da África. Todos os outros países da Europa do Sul, estes são os fluxos importantes de entrada. Portanto, esta foi logo uma diferença. A segunda diferença é que, apesar de tudo, foi muito mais pequeno em termos de volume, exatamente porque faltou esta imigração. Foi, sobretudo, uma imigração de longa distância, não uma imigração de proximidade. E, por isso, teve um volume menor. E isto, se nós começarmos a somar as diferenças, percebemos que a imigração em Portugal, as migrações internacionais em Portugal,
não são as migrações típicas que acontecem nos outros países da Europa do Sul. Embora haja, como eu dizia, alguns tópicos semelhantes. Segunda questão que eu acho que precisa de ser um pouco mais estudada, que é a questão da qualificação. Nós estamos agora a tentar obter dados, já estamos a tentar comprar dados para ter uma caracterização mais fina dos fluxos, e vão começar a aparecer dados com os fluxos, com as entradas portuguesas nos países de destino, por sexo, por idade, e sempre conseguimos por qualificação. E, portanto, pensamos que a partir daí vai ser mais fácil começar a perceber melhor o que se está a passar. Terceira questão que eu acho que... Mas, neste momento, não podemos discutir muito mais do que aquilo que já conseguimos discutir. Porque precisamos mesmo de estatísticas por aquilo que o José Carlos Marques disse. Quando, na ausência de estatísticas baseadas em registros universais, nós usamos inquéritos por amostragem, nomeadamente através de procedimentos de inscrição online, inevitavelmente sobre-representamos nos resultados a imigração qualificada. O papel da imigração não europeia. É verdade que sempre houve imigração no espaço lusófono, e em particular migração para Angola e Moçambique. Eu acho que essa merece uma atenção maior que a imigração para o Brasil, que sempre foi muito diminuta. A imigração para o Brasil é muito diminuta por duas razões fáceis de explicar. A primeira razão é porque o Brasil tem reservas de mão de obra pouco qualificada e nesse domínio precisa pouco da imigração portuguesa, não constitui grande oportunidade. E no caso da imigração qualificada, tem um dos mercados com maiores fechamentos corporativos que eu conheci até hoje na minha vida. E, portanto, não é fácil também a imigração qualificada para o Brasil. Já a imigração para Angola e Moçambique é mais fácil e, no caso tanto de Angola como de Moçambique, ainda facilitada por um fenómeno relativamente oculto. É que sempre foi subestimado o número de portugueses que ficou em Angola e Moçambique depois da descolonização. Eu lembro-me, a certa altura, de um trabalho feito pela Helena Roseta, com base nos dados consulares, há muitas décadas, que chamava a atenção que Angola e Moçambique tinham muito mais portugueses do que a África do Sul, coisa que na altura era impensável e que hoje, com os dados que se tem, é relativamente fácil de comprovar. E, portanto, a permanência desta população facilitou uma reativação da imigração para Angola e Moçambique, que eu acho que está sempre latente e que em certos períodos sobe, noutros desce, muito afetada aqui pelas circunstâncias de segurança política, militar nos países de destino e também pelas oportunidades económicas, mas também muito afetada por estas questões da segurança e da insegurança. É, infelizmente, um movimento que nós temos dificuldade em retratar plenamente por ausência de dados fiáveis sobre... Esse, aliás, é um dos problemas. Tanto quanto nós sabemos, a imigração portuguesa faz-se no essencial no espaço europeu. Agora, isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, porque não parece haver imigração portuguesa para destinos mais subdesenvolvidos, mas os destinos mais subdesenvolvidos também não têm aparelhos estatísticos que permitam identificar essa imigração se ela alguma vez existir. E, portanto, convém ter atenção a outras fontes para tentar... Para isso, neste caso em concreto, são muito importantes os dados sobre os registros consulares. Não tanto porque sejam muito rigorosos, mas porque a sua variação pode alertar para fluxos migratórios para destinos menos comuns, porque em destinos menos comuns, onde há mais insegurança, é maior a probabilidade da pessoa estar registada nos registros consulares, nos consulados, do que em destinos mais seguros, porque aí são nos outros destinos que é mais necessária o registro e a proteção consular. Finalmente, o futuro. Bom, eu escrevi uma coisa para aquele boletim do IDN, do Instituto de Defesa Nacional, aqui há um ano, exatamente um ano. Foi um número especial dedicado a o que é que vai acontecer a seguir ao Covid, né? E me perguntaram em termos de migrações. Eu disse, provavelmente vão baixar. E não vão baixar só durante a pandemia, porque a pandemia vai servir de pretexto para instaurar um conjunto de controles sanitários que sempre foram usados para restringir no passado a imigração, e eu não acredito que
muitos países resistem à tentação de não fazer este uso do pretexto do controle sanitário. Para além, obviamente, de todos os processos de transição digital que poderão contrariar a solução mais comum da imigração. Só que, neste caso, isto afetará sobretudo a imigração para novos destinos de mão de obra de migrantes qualificados. Porque aquilo que é a imigração para a Suíça, a imigração para a França, a imigração para a Alemanha, faz-se em setores de atividade e em tipos de atividade que não são desmaterializáveis, a agricultura, os hotéis, a indústria, a construção, e portanto, eu não acho que aí vá haver uma variação tão grande como aquela que podemos encontrar na nova imigração qualificada, que não é tão nova quanto isso. Há um erro de visibilidade sempre no estudo da imigração qualificada, e com este fecho, que é, nós dizemos habitualmente que nesta nova vaga de imigração, há um caráter distintivo por comparação com a outra grande vaga, nos anos 60, que é agora há imigração qualificada e antigamente não havia. Independentemente de ser maior ou menor, agora há. E isso não é verdade. Durante os anos 60 houve uma enorme vaga de imigração qualificada, evidente que em números absolutos menor, não havia praticamente pessoas qualificadas em Portugal. Em 1973, a percentagem de jovens de uma coorte que entrava no ensino secundário, não era no superior, era de 7%, 93% não chegavam sequer ao ensino secundário. O volume era pequeno, mas há uma grande imigração desse pequeno volume de mão de obra qualificada para Angola e Moçambique, que está invisível, dado que se realizava formalmente no interior do mesmo espaço nacional. Desculpem, mas que se torna visível quando nós analisamos os dados sobre os retornados. Quando se analisa os dados retornados, apanhamos com uma estatística espelho também, com o espelho daquilo que foi a imigração para Angola e Moçambique nos anos 60, o que também não tem nada de estranho, porque os processos que levaram à imigração, ao crescimento da imigração para Angola e Moçambique nos anos 60 foram basicamente dois. Por um lado, a procura de um maior controle social, cultural e político dos territórios, e para isso não era necessário mão de obra pouco qualificada. Segundo, algum desenvolvimento industrial, sobretudo em Angola, e para esse desenvolvimento industrial aquilo que era necessário da imigração portuguesa não era mão de obra pouco qualificada, que essa era a razão de ser da relação colonial, que existia nas colónias, era sobretudo mão de obra de enquadramento e mão de obra mais qualificada. Portanto, a imigração qualificada teve sempre um papel relevante, esteve sempre presente na imigração portuguesa, tornou-se agora bastante mais visível pela simples razão de que agora representa uma parcela maior da população portuguesa e, portanto, tem uma presença em termos absolutos e não apenas relativos, maior na imigração portuguesa. Convém, no entanto, já agora assinalar que esta imigração qualificada é, em termos... quando nós olhamos para a base de incidência, maior do que a imigração não qualificada. Isto é, tentando explicar melhor. Há mais imigrantes não qualificados a emigrar de Portugal. Mas a percentagem de alguém que não tem o curso superior emigrar é menos de metade, e pode ser até menos de um quarto, dependendo do grau de qualificação que tiver, da probabilidade de alguém com ensino superior emigrar em Portugal. Quem é licenciado em Portugal tem uma muito maior probabilidade de emigrar e está muito mais sobre-representado na imigração. Muito bem, vamos então agora... Queria só fazer um breve comentário relativamente à substituição dos postos de trabalho por via da robotização. Tem sido feita essencialmente no domínio do trabalho desqualificado. Desqualificado e não no trabalho qualificado, não é? Portanto, já existem alguns estudos que têm documentado esse processo que se tem acelerado muito com esta pandemia. É apenas bem. Zé Carlos, Jorge? Posso só dizer duas breves notas. Eu, em relação aos efeitos da pandemia sobre a imigração portuguesa, gosto de ser mais optimista. Eu penso que, ultrapassada esta fase, a imigração portuguesa retoma uma tendência similar aos valores que tínhamos tido nos últimos anos, provavelmente volta dos 70, 80 mil.
porque eu acredito que, ou tenho a percepção, que os planos de desenvolvimento dos países de destino da nossa imigração tornam necessária mão de obra de diferentes níveis de qualificação, que pode contrariar aquilo que está planeado para a recuperação no contexto nacional. Quando os países receptores, a Alemanha, a França, etc., voltarem a uma tendência de crescimento, provavelmente podem voltar-se para destinos tradicionais de recrutamento de mão de obra. Mas é verdade que a pandemia, como disse a Lígia, arrefeceu as redes. As redes hoje provavelmente não têm um potencial de produtividade muito grande, não têm nada a oferecer, porque neste momento não existem empregos ou ofertas de trabalho ou possibilidades de inserção atrativas. Mas aí também acredito que, voltando ao crescimento, estas redes se ativam rapidamente, voltam a ser produtivas e promovem a inserção de não qualificados, mas também de qualificados em vários setores económicos. Porque mesmo apesar da evolução tecnológica que nós assistimos e da possibilidade que foi intensificada com a pandemia de realizarem trabalho em casa, é verdade que muitas empresas tecnológicas, muitas empresas que empregam pessoal qualificado, não prescindem do trabalho no espaço, no local. Só para dar um exemplo, um dos centros da Microsoft em Cambridge, o laboratório da Microsoft em Cambridge, tem entre 20 a 30 portugueses, engenheiros. E aquilo era, o que eles fazem é trabalhar, desenvolver a nuvem, essas coisas todas, que eu não sei como é que isso se faz, mas isso provavelmente conseguiria-se também fazer a partir de Portugal. Mas estão no seu centro de desenvolvimento da Microsoft em Cambridge. E provavelmente, irregularmente, vêm a Portugal a recrutar mais pessoas para trabalharem lá. Por isso é um sinal que provavelmente nem tudo vai passar por online e continuará a haver imigração física. Era apenas estas as notas, entretanto esqueci-me de uma, mas também não, se me esqueci era porque não era muito relevante. Posso só dizer duas coisas breves? Foi aqui a sugestão do Zé Carlos, posso? Sim, sim, Jorge. Okay. Depois abrimos ao resto. A sugestão do Zé Carlos e não só, acho que já foi aqui referida também, pela Lígia, creio, foi a Lígia, até que falou primeiro nisto. Em relação a alguns empregos, não é as pessoas, mas há alguns empregos menos qualificados aqui no sentido que a sua prática não exige conhecimentos profundos e especializados. Nós também temos assistido com a pandemia a um aumento. E eu acho que é interessante fazer este balanço. Por exemplo, toda a economia, digamos, tudo aquilo que se chama capitalismo plataforma, a economia ligada à lógica das plataformas, cresceu muitíssimo, já estava a crescer, e foi mais uma das coisas que encontrou na pandemia o seu espaço para a experimentação do desenvolvimento. Isto de andar, não é, a distribuir bens, comida e outras coisas nas casas de cada um, porque estamos todos mais em casa, enfim, no domicílio, é um lado interessante do crescimento de um determinado tipo de empregos. E eu acho que mesmo com robotização, ao contrário da indústria, por exemplo, onde eu acho que a robotização aí sim vai substituir em larga medida, já está, mas vai substituir em larga medida uma parte dos trabalhadores, aqui ainda há um espaço para o crescimento do emprego. De resto, eu não tenho nenhum dados, a questão é empírica, mas vi aqui a apresentação de 2 trabalhos num contexto de mestrado, para o caso português, que mostram como nestes últimos ano e meio há muitos imigrantes que passaram a fazer o trabalho nestas plataformas. Nós encontramos um número enorme, não é? Enfim, na Uber, nas suas diferentes variantes e tipos de empresas, preenchido por imigrantes de tipo diverso, sobretudo da Ásia do Sul e do Brasil. Pronto, este era o aspecto que queria sublinhar. Em relação àquilo que disse o Zé Carlos, é uma pequena nota, muito pequena, que é esta. Eu não sei se pode dizer
eu sou otimista porque a imigração portuguesa vai crescer. Isso eu acho uma coisa engraçada. Eu não sei se é uma coisa otimista ou pessimista. Acho que é sobretudo um facto. Em relação às consequências, pode não ser uma coisa tão otimista. Eu, quando vi o enorme crescimento durante a crise, fiquei pouco otimista. Durante a crise, aquele período mais duro, não fiquei muito otimista com o facto. Eu queria dizer optimista em relação à abolição dos controles que atualmente existem. E também otimista em relação àquele aumento das oportunidades para quem não encontra oportunidades